Olá, tudo bem, queridos? Nós somos aqui da Universo dos Naturais, uma loja que tem a sua proposta em dispor da maior variedade possível para você ter uma vida saudável, uma vida com longevidade e desfrutar do melhor do segmento natural. Em nossa loja você vai encontrar temperos, grãos, sementes, ervas, tudo isso a granel, você levando na quantidade de porção que você precisa. Temos ainda a parte de suplementação esportiva, onde você vai ter o whey hipercalórico, termogênico, pré-treino, entre outros, que melhora a tua performance física. E ainda dispomos também do segmento de nutracêuticos, onde você vai encontrar ômega 3, você vai encontrar crataegos, você vai encontrar erva de bicho, enfim, uma diversidade de coisas que você nem imagina que existe, mas que melhora o teu dia a dia. Então é uma loja que busca, zela por qualidade na sua matéria-prima, busca ter um preço justo e busca ter um ambiente que lhe ofereça tudo aquilo que você procura. Então vem embora, corre para o Universo dos Naturais. Me chamo Beriton, sou proprietário do frigorífico Carne São Bento. Temos carnes de cortes especiais, carnes boas, de primeira qualidade. Venha nos conhecer. Aceitamos todos os tipos de cartões, fazemos entrega, fica aqui no bairro Mauri Auxiliadora. Olá, meu nome é Gabriela, eu também faço parte do frigorífico Carne São Bento. A gente tem uma linha completa de frios e embutidos, um mini mercado, cortes de frango e cortes bovinos. Entre agora no WhatsApp e faça seu pedido. E aí, meu povo, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Mais uma quarta-feira aqui com você, apresentando o nosso MoraCast Pod, trazendo sempre personalidades, pessoas incríveis e amigas que vão falar sobre empreendedorismo, vão falar sobre vida, sobre força de vontade, como é bom a gente conquistar o que a gente deseja e fazer o que a gente gosta. Hoje eu recebo minha amiga Diana, ela é empresária no segmento farmacêutico, ela também tem um hangar aqui em Caruaru, segmento aeronáutico, e tem muita coisa, você vai ficar sabendo de muita coisa que acontece por ali, viu? Principalmente ela que recebe esses grandes artistas nesse período de São João. Diana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, fiquei muito feliz pelo seu convite. Aliás, esse convite já vem, né? Sim, de muito tempo, né? De muito tempo. Bom dia, uma excelente quarta-feira, quinta-feira hoje. Sim. Né? E vamos lá, meu querido, estou aqui. Prontinha. Muito bom, vamos embora. Eu sempre faço uma pergunta que é o mote do podcast, que é a gente fazer uma análise logo que a gente chega aqui, porque eu também preciso estudar você. Já estudei, claro, você um pouquinho ontem, mas eu quero saber um pouco mais da tua vida. Eu quero saber quem é Diana por Diana, fazendo a analogia de você mesma. Vamos lá. Simbora. Sou caruaruense, Diana Magna, farmacêutica, né? Uma mulher de muita fé, fé inabalável. Mãe de Ana Beatriz, minha princesa linda. E tenho uma base, tenho meu pai e minha mãe, que ali é tudo para mim e é minha base. E essa sou eu, sou uma pessoa corrida, gosto de correr, gosto de trabalhar. Ariana, né? Uma boa ariana. Mas essa é a Diana, caruaruense,
E amo minha cidade. Que Amo bom. minha cidade. E elétrica, eu posso acrescentar um pouquinho mais. Elétrica, destemida, espontânea, guerreira Sim, e uma fênix, eu me considero uma fênix. né? Literalmente. Porque a gente vai chegar, mas pela história que você passou, pelo momento que você passou, e a gente vê você hoje aí novamente erguida, né? É muito valioso para a gente, nós amigos seus, sabermos que você contornou toda essa situação. E claro que principalmente o Jairo deve estar muito feliz com tudo isso. Tenho. Mas vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Vamos lá. Começar pela farmacêutica. Como te levou? O que foi que te conquistou na farmácia? Porque a gente sabe que você tem um empreendimento hoje aqui em Caruaru, que é muito bacana. Já anunciou com a gente aqui, já foi patrocinadora também do nosso podcast. E que, claro, tem um atendimento espetacular. Conta um pouquinho pra gente. Então, tudo começou, sou apaixonada por análises clínicas. Certo. Trabalhei em laboratório durante 15 anos, foi onde Nossa. surgiu a paixão e a oportunidade. O primeiro ano que surgiu farmácia aqui em Caruaru, né, que não tinha o curso de farmácia em Caruaru, e à noite, que como eu trabalhava durante o dia, eu tinha que aproveitar esse momento à noite. Entendi. Foi quando veio essa paixão e depois eu consegui sair do laboratório e me dedicar plenamente ao curso e aí fui, né? Quando a gente sai... E na graduação ainda veio a paixão pelas pessoas, né? Eu não era a mais velha da minha turma, mas eu era uma das mais velhas e tinha muitas pessoas jovens. Hoje é um amor, me chamam de tia, me chamam de mãe, que moravam fora e eu consegui adotar aquele pessoal. Então foi uma graduação com troca de carinhos, né? Então eu já era apaixonada, né? E me tornei mais apaixonada ainda pelo curso. Medicina é um cuidado. Você tem que ter isso na veia de você querer cuidar do próximo. Isso. Porque eu vejo muito isso, né, Diana? Sim. Isso é muito importante, é muito importante. Então, foi quando, na formação, eu não consegui seguir a área de análises clínicas, que era a minha paixão, porque as primeiras portas que se abriram foi a farmácia comercial, né? E eu passei um ano ainda trabalhando numa farmácia comercial e veio o sonho. Veio o meu sonho de empreender. Olha que legal. Porque existem coisas que você tenta fazer após você sair da graduação. Você sai com aquela sede, você sai com aquela vontade de exercer. E quando você já está em um ambiente, em um local de trabalho, que você não pode fazer o que você quer, né? Então veio aquele desejo de empreender. Né, de empreender e desafios, porque... Eu acho que você foi privilegiada, porque assim, a gente sabe que todo mundo que sai de um curso, de uma faculdade, ou como você fez essa graduação, nem todo mundo tem essa perspicácia, né, de você sair, você já criar algo para chamar de seu. Então, acho que você já começa a ser agraciada por aí, porque conseguiu montar uma farmácia muito bacana, né? Com o nome, seu próprio nome, né? E que chama a atenção pelo atendimento. Não é porque é missa do corpo presente, não, mas a gente sabe que a farmácia é incrível, que fica ali na Rua Leão Dourado. Exatamente. Né? E tem um atendimento espetacular. Também tem seu dedinho nessa questão dos funcionários, né? Esse foi um dos desafios, né? A gente via a necessidade de empreender, não é só vender. Não. Empreender é amor, é carinho e é dedicação. E eu estava ali numa área onde você chega em uma farmácia, você não chega preparado para gastar. Você vai gastar aquele dinheiro que está inesperado. É verdade. Então, são pessoas que já chegam sensibilizadas. Sim. Né? Então, essa foi uma das coisas que eu e meus colaboradores, a gente veio percebendo. Né? Então, existe a troca de carinho, existe um cuidado, né? E por minha farmácia ser localizada ali também próxima a uma escola, eu senti a necessidade dos jovens. Muita gente chegava querendo um produto e eu dizia, mas eu não tenho, mas eu vou providenciar. E eu providenciava. Sempre foi assim, você sempre foi assim. E aquele carinho com as meninas, as mais novas, né? Um comprimido que não estava certo para tomar em certa ocasião. Então, veio aquele carinho, aquele cuidado. Vem cá, vamos conversar.
Isso. O que é que você está precisando? Vamos conversar. Então, é um cuidado, né? Um carinho com o próximo. E esse público jovem foi o que me atraiu, né? E eles levaram os pais, levaram os avós e os amigos. Sim. Então, esse nosso cuidado, eu digo que a Farma Magna é bem-estar e é cuidado com o próximo. É isso que você tocou nesse assunto tudo mais, dos jovens. Isso. Eu acho que precisava um pouco mais as farmácias, elas terem esse feedback, né? Porque a gente sabe que o mundo hoje está um pouco, não digo de pernas para o ar, mas eu vou um pouquinho mais além, de cabeça para baixo. Cabeça para baixo. É verdade. E os jovens hoje acham que, no nosso tempo, a liberdade ela tinha uma parede. E a gente sabia que se a gente passasse aquela parede, consequências viriam. E nós não queríamos. Exato. Hoje, os jovens ultrapassam essa barreira, as consequências chegam e eles não estão nem aí. É verdade. Então, acho que essa visão que você traz para o teu empreendimento, e eu acho que deveriam muitas das outras farmácias e pessoas que estão assistindo a gente agora, buscassem farmácias que têm esse diferencial. Exato. Né? Exato. Mas aí eu sempre via a Diana Magna, sempre na farmácia, sempre quando eu chegava com esse carinho, com esse sorriso, linda do jeito que ela é, Gratidão. e me atendia muito bem. Mas teve uma transformação. Em que momento você disse, quero fazer essa transformação na minha vida? Então, veio a necessidade por conta de um tombo que eu levei na casa de praia e eu quebrei um joelho. Nossa. E até fazer o processo de exames, de tudo, a gente resguardou o joelho e forçou o outro. Então, vamos fazer uma ressonância. No corre-corre, a ressonância foi feita no joelho que não estava quebrado, porém estava pior do que o que estava quebrado. Nossa. Tinha rompimentos, tinha muitos problemas. Então, vamos para o cirurgião. Diana, vai ser necessário você fazer a cirurgia nos 2 joelhos. Você vai fazer a cirurgia no que está machucado, que dói, porém vai passar 6 meses sem andar numa cadeira de roda. E em seguida a gente faz no outro e vai passar mais meses, porque o outro está sensível, você não vai poder machucar. Então vamos em Dr. Oscar, né? Que já tinha feito esse convite há muito tempo. Minha irmã era bariátrica, era maravilhosa. E foi rapidão, assim, a gente pegou a época da pandemia e ele disse, olha, tem 15 dias para tu fazer. Tu topas? Eu digo, tô aqui pronta e querendo. Então, eliminamos lá 70 quilos. Caramba, Eliminamos Diana. outra pessoa, né? E aqui estamos, muito felizes. Mas assim, eu sempre observei você não mudou nada. Porque você sempre foi muito bonita, Obrigada. muito elegante, né? E, assim, a gente vê que pessoas, quando fazem bariátrica, elas mudam um pouco, né? E você continua com o seu charme, com essa elegância. A gente não percebe, né, tudo mais, porque, para mim, era normal, né? Isso. E porque a gente te via, a gente que é próximo de você, a gente sempre lhe viu com essa força, com essa gana, do jeito que você é hoje. E a gente nem observava o que você estava dizendo, que possivelmente estava um pouquinho além, né? É verdade. Mas o que te levou justamente a fazer essa bariátrica, além desse problema no joelho? Foi estética? Não, foi justamente essa necessidade. É como eu tinha o meu peso, mas ele não me ofendia. Eu dançava, eu corria, A gente via. eu aprontava. Quando eu não conseguia roupa em uma loja, eu mandava fazer, né? Mas eu gostei do resultado depois. Eu gostei. E eu sou bem obediente, né? Eu faço as suplementações, eu pratico uma academia. Tem pessoas que dizem que tem medo de fazer essa bariátrica para não ficar com cara de doente. Para não se submeter a tomar suplementação, a tomar suplemento o resto da vida. Mas eu já estava no início de pré-diabética e pressão alta. Eu já estava tomando medicamento para pré-diabética, eu já estava fazendo medicação para pressão alta. Então quer dizer, Diana, que o pessoal que faz bariátrica, ele precisa ter um acompanhamento, porque também até a questão da absorção Sim. diminui. Sim, a absorção diminui completamente. E assim, a gente se alimenta e já elimina aquela alimentação. Entendi. Né? Então, tem pessoas que
ficam muito fracas. E tanto eu faço os meus suplementos, tanto em cápsula, em tudo indicado pela Nutri, a endócrino, e eu ainda faço as suplementações injetáveis. Entendi. Que é perfeito. E assim me dá essa energia que eu tenho diariamente. Coisa boa. Tá vendo informação também para você que está em casa, de repente você está precisando fazer. Precisa não, você está pensando em fazer uma bariátrica, né? Então faça, é só ter os cuidados que a Diana teve e está tendo, Isso. que aí não é bicho de sete cabeças. De forma alguma. E pelo contrário, é qualidade de vida. Qualidade de vida. A gente faz uma troca, né? Muitas pessoas dizem, mas você vai tomar medicamento para o resto da vida. Eu já estava iniciando o medicamento com outras medicações. E agora eu tomo suplementação, que faz bem para a pele, faz bem para o cabelo, para as unhas, dá up e Olha. a gente mantém ligado no... Como é que eu sou acostumado o pessoal me chamar transformador, porque eu estou ligada do 220, 360 e aí vai. Mas eu acho que isso é isso. bobagem. Eu acho que essa história de, porque eu vou ter que tomar remédio para o resto da vida, eu acho que a idade vai chegar para todo mundo. Exato. E qualquer um de nós que está aqui, ou você está assistindo aí o podcast, e nós que estamos vivenciando nesse planeta Terra, a gente vai ter que um dia tomar algum remédio. Sim, né? Eu sim. nunca pensei em tomar remédio, hoje eu tomo remédio para a tireoide. Né? E se não tomar, eu vim descobrir há pouco tempo. Tá vendo? Que eu era muito magrinho, Isso. né? Mas eu não sabia que o meu tipo físico, ele também era problema da tireoide, né? Questão hormonal. Questão hormonal. Mas aí, tô tranquilo, tô de boa, Olha tomo aí. todos os dias, Isso. né? E me acostumei. É como você beber água, É sim. né? É sim, E eu acho uma que delícia. tantas pessoas vivem assim, né? Minha mãe mesmo vive assim, tomando remédio, glória a Deus, tem 95 anos. Que lindo. Então eu acho que é força de vontade É isso. e cabeça. É isso. Né? Porque tudo é nossa cabeça. Se você diz que você tem 12 anos e a sua cabeça tem 70, então aí é o problema da tua cabeça. Exato. Então não é corpo. Exatamente. Nunca foi sobre corpo. Exatamente. É cabeça. Mas então vamos lá, simbora. Em que momento Diana Magna conhece o Jairo? É uma história longa. Eu quero, eu preciso de tempo, vamos embora. Eu só tinha 16 anos. Certo. 16 anos, foi meu primeiro amor, Olha. primeiro tudo, E a gente se conheceu, eu estava aprendendo a pilotar moto. Caramba. Na rua Você também pilota moto? Também. Não acredito. Na rua da casa da minha mãe. E ele pilotava umas 400, CB 460, não sei se é isso. Era 400. Quase CB 400, Isso, era né? aquelas antigas. Pretona e no final da rua... Com aquela zoada maravilhosa, encantou, Perdi Diana. o controle e eu não sei se faltou, sei que tremi na base, não consegui colocar a pequenininha que eu estava lá pilotando. Aham. Né? Então, ele muito gentil, muito cavaleiro. Parecia aquela cena do Top Gun, sabe? Aquele muito alto, muito lindo. Nossa! E parou assim, colocou a minha moto para pegar e disse, vou lhe acompanhar até a sua casa. Olha, E quando parou na porta da minha casa, ele já rolou um beijo e foi. e foi. Aconteceu. Pronto, até tudo. Que bacana, rapaz. Mas o Jairo, ele sempre teve esse lado dele mesmo. Eu lembro-me quando eu precisei várias vezes de fazer gravações lá no aeroporto, e ele sempre muito gentil, claro, fechado, né? Mas muito gentil. Moreira, fica à vontade. Moreira usa, né? E até teve um fato que até um outro colega nosso, o Zani, ele me emprestou o avião dele para fazer um comercial na época aqui em Caruaru. E o Zani disse, olha, vou botar gasolina e use. Fique à vontade. Ele imaginando que eu ia sobrevoar Caruaru, né? E eu não sou muito ligado em voar em avião pequeno porte, né? Morro de medo. Depois você vai dizer se compete essa história de ter medo de avião pequeno ou não. Não. E aí ele disse, Moreira, quem vai pilotar sou eu. Eu disse, não precisa. Liga só o motor e desliga, bota ele na pista e tá bom demais. Tá ótimo. E assim ele fez. Né? E ele até ficou tentando pra gente voar. Mas sempre essa gentileza que era nata do Jairo. E na farmácia, quando você realizou o sonho, ele já estava com você? Já. Ele foi primordial, assim, ele Incentivou. me ajudou, um incentivo, e me ajudou a tudo. Ele entrou junto, de cabeça,
E eu dizia que eu trabalhava para ele, que ele era o dono. Você era funcionária. Eu era funcionária. Ele disse, não, aqui é seu e a gente divide. Aqui eu não entendo de medicamento e lá você não entende de aviação. Até aquele ponto, né? Até aquele ponto, né? Mas e assim foi. Ele me ajudou em tudo. Ajudou na faculdade porque eu precisei sair, né, do trabalho. Na época a gente já tinha nossa princesa, a gente já tinha Bia, né, que foi um encanto também quando eu engravidei. Rapaz, que legal. E a surpresa, me conta. Na época que eu engravidei, eu parei o anticoncepcional para fazer um tratamento hormonal também. E a médica disse que eu só iria engravidar 1 ano depois, né? Então a gente marcou casamento, marcou tudo. Com 15 dias eu já estava grávida. Eita. Então me veio um desespero, já tinha 21 anos também. Sim. Me deu um desespero e liguei para ele. E quando ele chegou, eu só mostrei o teste, ele riu, me abraçou e disse, vamos embora cuidar do nosso príncipe ou nossa princesa. Olha. Né? E quando a ultrassom veio, que foi menina, ele ficou nossa, louco. Ele disse, acabou. Ele disse que normalmente a gente pensa que os pais pensam em ter logo um menino, né? Mas ele disse, acabou. Aí o amor da vida dele. Legal, rapaz, coisa boa, história incrível. Linda, a gente não tem como conversar com Diana se a gente não lembra do Jário, sim, né? Porque sim. Era um casal tão bonito, um relacionamento tão incrível, que eu acho mais do que nunca que você vivenciou a melhor fase da sua vida, né? E a gente fica só lamentando, mas também entendendo os propósitos de Deus, que Ele que sabe faz tudo na hora certa, quando Ele quer, como Ele quer. Mas, diante do caso, para quem não sabe, tá? Esclarecer só um pouquinho, porque a gente está falando muito do Jário. E a Diana era casada com um piloto aqui em Caruaru, que sofreu um acidente nas imediações da Bahia, não foi, Diana? Isso. E, infelizmente, veio a óbito, né? Mas a gente está contando toda essa história, trazendo o lado bonito da Diana, que é essa mulher fênix, né? Que se renovou e se renova cada dia. Conheço ela desde a farmácia. E ela está trazendo essa força, esse lado de se posicionar diante das dificuldades e se mostrar que a vida continua. Isso. Né? Não podemos olhar para trás, porque retrovisor só mostra o que já passou. A gente tem que olhar pelo para-brisa, futuro. É isso mesmo. Né? E o futuro é lembrar do passado com as coisas boas, e lembrar dos momentos interessantes. Exatamente. Né? E seguir em frente. Um dia a gente se encontra. Sim. Não é? Sim. Um dia a gente se encontra de qualquer forma. Eu costumo dizer, Moreira, que eu fui a mulher mais amada do mundo. Eu acredito. Foram 30 anos de muito amor, companheirismo, né? E eu fiz ele o homem mais feliz do mundo. Amém. Né? Nossa filha hoje mora fora, mora nos Estados Unidos. Na época eu não ia deixar, com todo cuidado de mãe, né? Sim. Que além de tudo, só aquela leoa que toma conta mesmo. Mas combinou com ele e ele via que era o futuro dela, que era o que ela queria, né? Então, nós fomos um dedicado ao outro, assim, com muito amor. Que legal. Muito amor. E diante desse acontecido, quando Bia, né? Bia ficou sabendo, como foi que ela... Eu sei que você viajou no outro dia para lá, não foi? Ela veio para cá, né? Ela veio. Foi um choque, né? Porque a gente estava se falando enquanto a gente tinha um grupo, nós três, e tudo o que ela fazia, o que eu fazia, e estávamos naquele momento. Como ele fez a viagem, ele fez uma selfie antes, né? Dizendo que estava saindo do abastecimento. Então, foi coisas de minutos, assim. Quando eu recebi a ligação, tinha algum dos amigos que estava acompanhando pelo radar, e viu quando aconteceu, e então assim, a gente não acreditou, né? Porque Jairo, ele colocaria, se não fosse nenhum... Ele colocaria aquela aeronave ali de olhos fechados, né? Então, a gente não sabe ainda o que aconteceu. E eu sou uma mulher de muita fé, né? E eu sei que tudo é no tempo de Deus. Sim. Porque pelo profissionalismo dele, ele teria colocado de olhos fechados, que ali era... Muitos amigos chamavam ele de professor. Sim, é verdade. Né? Mas Bia
eu tive que ligar na hora para a Bia, foi uma notícia que repercutiu muito, né? E ela conseguiu chegar no outro dia, né? E vamos lá onde Diana ressurgiu, onde Diana criou força por ela e pelos meus pais, né? E eu me vi naquela situação, olhei para os funcionários na farmácia, quando eu cheguei no hangar, estavam os funcionários do hangar lá, e um olhou para mim e disse: e agora, o que vai ser da minha vida? Nossa, que responsabilidade, amiga. Eu respirei fundo e disse: vamos continuar, levante, me ajude no que precisar aqui, feche, porque vai ter muita coisa, feche e vamos tomar conta. Vou precisar da sua ajuda, né? E vamos seguir. E minha filha ainda passou um mês aqui, né? E foi daí onde surgiu essa força. O sofrimento veio, a lágrima veio, mas a vontade de seguir com aquele sonho que foram 30 anos na construção, né, daquele hangar, que era o sonho dele, onde ele se sentia feliz, eu jamais daria as costas. Então, com muito amor, com muita fé, muita dedicação, precisei fazer vários cursos, porque, como eu falei lá no início da farmácia, ele disse: você toma conta, eu não sei vender medicamento e você não sabe trabalhar com aeronaves. Uhum. E hoje eu sei. Olha que legal. Hoje eu sei, é uma coisa que a gente tem, a gente pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Só se colocar à disposição e se preparar para isso. Sim. Quando eu me deparei, eu tive muita ajuda de muitos amigos dele, muitos amigos que têm o mesmo empreendimento, né? E um das primeiros atendimentos de aeronave, eu estava lá querendo empurrar o pushback, correndo, e um comandante ficou lá no cantinho parado, e depois ele me chamou e disse: Diana, vem cá, você vai contratar outra pessoa, você não precisa pegar peso, você vai coordenar, você vai ordenar e você vai fazer a gestão disso aqui. Tá lindo o seu atendimento, mas você está correndo muito. Faça esse curso, faça esse. E assim eu fiz. Bacana. E hoje eu sou gestora também na área aeronáutica. Que legal, com muito louvor. Eu me sinto muito orgulho e sou muito grata a Deus. E nós também. Assim, eu acho que isso tudo é devido ao que você é, Diana, e o que ele foi. E essas pessoas, esses anjos que apareceram para te dizer, para te dar a mão, para te ensinar, eu acho que nada mais é justo do que a forma do que ele trabalhou e conquistou a amizade das pessoas. Exato. Mas, agora a gente vai falar sobre a Diana, proprietária do hangar aqui em Caruaru, né? Que trabalha agora com aeronaves. Isso. E que recebe grandes artistas de Caruaru. E como que é, moça? Agora está à frente desse hangar incrível que a gente vê sempre nas redes sociais. Como é esse mundo aeronáutico que Moreira também ama de paixão. Acho que eu deveria ser piloto. Ai, que lindo. Deveria. Dá tempo. Eu acho que não mais. Tudo é paixão e dedicação. E a gente Mas eu tenho medo. Então, assim, o medo com certeza não ia deixar. Eu sei que eles estudam, né? Para ter essa questão do controle do medo. Mas acho que não daria mais tempo, não. Mas fala pra gente essa questão de estar à frente ali do hangar. Hangar Parque, né? Parque Hangar. Parque Hangar. Foi desafiador, né? Mas, ao mesmo tempo, não era o desconhecido. Como eu te falei, foram 30 anos. E nesses 30 anos eu não era lá dentro. Mas a gente conversava. No final do dia eu conversava como era o meu dia, ele como era o dele. E ele sempre dava os toques. Ó, a Morena, me chamava Morena. Sim. A gente tem que dar atenção aos comandantes chegar, né? Dar atenção aos comandantes. Essa é a minha parte que eu faço. Então, assim eu faço, né? Muito profissionalismo, porque quando eles decidem ir para o hangar, eles querem um canto reservado, um canto onde eles possam chegar. Às vezes, o artista sai de um show direto para o hangar, está dormindo no avião, então não quer. Sim. Os fãs, né, muito fã ali, porque eles ainda vão descer, vão se arrumar, vão retocar uma maquiagem, né, tirar a touca de cabelo, né, que são seres humanos também, são lindos, famosos,
Mas existe isso, existe o cansaço. Então, é reservado, é um local reservado onde o avião para na porta do hangar. Quando eles descem, já tem a van ou um carro esperando dentro do hangar também, né? Onde ali eles têm total privacidade. Né? E isso é importante. Legal, importante. moça. Tem as salas para os comandantes também. Às vezes os comandantes precisam ficar aguardando, né? Que vai decolar no mesmo dia. Quando não, a gente... E tem essa parceria também. A gente já vê hotel, já vê táxi, né? Hoje, não só os artistas, mas, graças a Deus, tem muitos empresários que também têm a aeronave, né? A gente consegue angarar lá no nosso hangar anual, como também tem esses que vêm, angara pernoite, 1 ou 2 dias, resolve o que tem que resolver, Caruaru e região. Acontece, né? Muito isso, né? Acontece muito. Esse pessoal que trabalha com costuras, né? Tem essas grandes empresas aqui que eles já têm aeronaves. Olha, né? Que legal. Temos empresários aqui também de Caruaru que também tem sua aeronave. Suas próprias aeronaves. E é guardado lá conosco. Guardadinho lá. E é isso. É muito bom a gente saber que Caruaru tá crescente. Isso. Pena que, assim, você não pode falar nada, mas eu posso. Pena que esse aeroporto, ele não tem o devido olhar, né? Dos grandes políticos da nossa região. E parece que fica nessa morosidade e não resolve. A gente não pode receber voos noturnos, né? Essa é a nossa grande necessidade, principalmente esse período por artistas. E tem grandes empresários. Semana passada, né, a Claudinha Leite, quando pousou, ela teria outro show em outro local. Então, ela precisou se deslocar de van até Recife, né? E eu acho que a gente só precisaria aqui desse balizamento noturno. Nós temos uma pista excelente, o aeroporto é lindo, não tem que mexer em nada. Colocar os balizamentos noturnos, a gente já estava rico aí, passando na frente de muitos aeroportos. Eu acredito. Eu já decolei nessa pista, viu? Já decolei no Fokker. Isso. Bem no passado, quando tinha o voo do forró. O voo do forró. Nossa. A pista é incrível mesmo. É porque as pessoas elas não têm noção, porque talvez assim, acho que não tem o amor, não tem a curiosidade, é só sentar no avião e ir embora. Isso. Mas como eu sou muito curioso e sou apaixonado feito você, então os mínimos detalhes de fazer o balizamento, é isso? Lá no final da pista, né, que é linda. É linda. E quando a gente pega aquela reta do final para subir, que dá logo de frente com o morro, Caruaru é incrível. É incrível, né? Então, eu digo que hoje a gente só precisaria do balizamento noturno e estava aí. Maravilhoso. Temos uma pista, foi feita uma reforma, né? Uma reforma muito grande. Quando teve aquele acidente, eu não lembro o ano. Eu lembro, foi em 1980 e pouco, não foi, Vicente? O da BR. Mas foi. Depois foi feito, eu boto aqui no Foi podcast. feita uma reforma excelente. Então, temos uma pista muito longa, boa. É perfeito. Eu acho lindo. Eu sou encantada. É 2. Né? Eu sou encantada. É 2. Diana, quer dizer então que agora o Parque Hangar também trabalha com a logística para esses empresários, para esses artistas. Sim. Uma grande empresa. Sim. Uma grande empresa. Caramba, rapaz, tá vendo? Você, de um limão, você fez uma limonada. Muito bom. Então, vem coisas futuras aí com o Parque Hangar? Vamos embora. Esse é nossos planos. Estamos só esperando essa decisão aí do que vai ser feito dessa reforma ou não, para a gente dar um pontapé e dar continuidade. Legal. Né? E você já se arriscou? A pilotar, não. Não. A pilotar, mas já não. Na época com Jairo, sim. Sim. Na época com Jairo, sim. Qual a sensação? É uma delícia. É mesmo? Mas eu não tinha essa paixão que hoje eu tenho. Tá vendo? Eu não fiquei com medo. Eu fiquei com vontade. Eu acho que criou aquele amor que ele tinha, veio para mim. Entendo. Que eu antes olhava uma aeronave decolando, para mim tanto faz. Normal. Hoje eu corro para fazer imagem, eu corro para registrar tudo. Então eu acho que a paixão dele veio toda para mim. Legal, rapaz. Eu mesmo, às vezes eu estou em casa e a minha casa é no sentido da pista. Então, quando eu estou deitado, automaticamente pela janela eu vejo os voos, né?
E me encanta, né? A aeronave me encanta, porque é uma máquina. A inteligência do homem é fantástica. Sim. Né? Mais pesado que o ar e está lá em cima voando como uma pena. Uma pena. É incrível isso. Mas me conta, Caruaru, quando você está lá de cima, que eu acredito que você já deve viajado ou passado aqui um sobrevoo. Sim. Qual é a sensação de você estar aqui olhando a cidade e saber que ali é um ponto crucial para o teu negócio? É encantador, né? É encantador. E eu olho assim que venham mais empresários, que venham mais empresas e que eles conheçam a facilidade da aeronave, né? De estar aqui um minutinho e em meia hora ele conseguir resolver. A segurança também, né? A segurança também, né? E Caruaru só tende a crescer e esse ramo eu creio que muita gente vai pela facilidade, né? E a rapidez de eles conseguirem resolver. Tudo, né? Muito rápido. Tudo. Ô, Diana, a gente sabe que lá no aeroporto tem uma escola, né? Tem escola. De pilotos. De Graças a Deus. Tem oficinas. No aeroporto tem uma oficina que cria aeronaves também. Que é daquele Rupter, né? Rupter. Uhum. Tem oficina, hoje Rodrigo está aqui com a oficina, José Almeida, tem a escola de aviação também, com Heitor. É um empreendimento enorme. É enorme e Caruaru não para. Hangar mesmo, só tem o teu ou tem mais? Sim, para hangaragem, hangaragem de aeronave, só o meu. Só o seu. Só o meu. E tem alguns que são de empresários também, que tem o seu próprio hangar, guarda sua própria aeronave no seu próprio hangar, né? Mas é isso, a Luzarte Estrela, né? Tem o seu próprio hangar, guarda sua aeronave. Eu acho, Diana, que assim, eu queria que um empresário, um empreendedor da nossa região, ele tivesse um feedback e colocasse táxi aéreo. Não é? De Caruaru para Recife, ou helicóptero, ou jatinho, sei lá. O que é que falta? São estudos ainda, mas tem que ter um estudo para isso. Está breve para isso acontecer. São coisas que tudo está dependendo do que vai se resolver dessa reforma do aeroporto ou não. Porque está previsto uma reforma, né? Está previsto uma reforma, então só podem tomar decisões a partir do que vai se resolver aí. Nossa, então quer dizer que se tudo der certo, o Caruaru vai ter um salto esporadicamente incrível na questão da aviação. Da aviação, vai sim. Que legal. Então, estamos esperando aí só essa decisão aí, o que vai ser resolvido, para a gente ter essa mudança maravilhosa. Diana, e como, voltando um pouquinho agora para essa questão, a gente está vivenciando aqui em Caruaru, nesse momento, acredito que na próxima quarta-feira agora vai ser o quê? Vai ser o início do São João, o ponto principal do São João de Caruaru. E como que é você, Diana, eu sei que você gosta muito de música, gosta muito de show, gosta muito de vivenciar a noite, receber esses artistas, como é que fica a tietagem? Dá para separar? Dá, tem que separar. Eu fico quietinha, né? Eu fico lá bem quietinha, assim, os olhos brilham quando chega, dá aquela vibradinha. Mas aí olho. Se chegar e olhar e chamar também, eu chego. Chego, já peço ali aquela selfie. Mas se eu ver que está num momento reservado, num momento quieto, aí eu deixo um momento quieto, espero talvez a volta deles. Porque todo mundo tem aquele seu momento, não me toque, não fale comigo que eu não estou afim, né? Isso, principalmente quando é muito cedo, né? Mas aí, sempre que eu tenho a oportunidade, eu tô lá pedindo minha selfiezinha. Tá certo. E divulgando, né? E divulgando, que é interessante. Eu fico acompanhando as tuas redes sociais e fico muito feliz, porque sempre tem algo novo, tem alguma coisa nova que a gente está observando, que você está fazendo. Isso. E que é muito interessante para Caruaru saber que a gente tem uma empreendedora, né? Como você disse, na marra, teve que aprender tudo que você está colocando em prática hoje. Isso. E saber que a empresa, né, que ele deixou para você, ela está vivenciando firme e forte. E o futuro a Deus pertence, mas eu acho que o futuro é maravilhoso para tua empresa. Isso. E que a gente fica muito bem representado em ter uma mulher
nessa área aqui em Caruaru. Que, claro, eu acredito que você não tenha tido nenhum preconceito. De forma alguma. Como que é a recepção do pessoal? Antes do pessoal chegar, eles já entram em contato por telefone, né, para saber se está tendo, se tem vaga, quem pode atender. Então, eu já me identifico. Uhum. E quando eu me identifico, já vem aquele olá, que prazer, né? Que prazer, fico muito feliz. E quando chega, eu espero eles na porta da aeronave, né? Aperto uma mão e sempre tem aquele abraço carinhoso, parabéns. Isso lhe renova, isso vê que você está no caminho certo e que está certo, e que está tudo certo. Que legal, rapaz. Né? Isso é muito gratificante. É muito gratificante esse feedback, esse retorno que eu tenho também. E saber que no final da operação todos saíram satisfeitos. Isso é muito bom. Recentemente teve aquele incidente com aquela piloto, né? Que foi do voo da Lívia e tudo mais, que ela conseguiu, mesmo com problema no trem de pouso, com 23 anos, sim, Nayane, né? Conseguiu pousar uma aeronave e que todo mundo no Brasil ficou impactado. Isso. Ela com 23 anos, com tanta experiência e a frieza, não vou dizer a frieza, mas o preparo, né? O preparo profissional. Como que é essa história do preparo diante de um problema que muitas vezes não tem solução e eles permanecem tranquilos? São cursos, né? Eles passam por treinamentos. Sim. Né? Existe um curso? Existe o curso, preparação. Eles, antes de chegar e pilotar uma aeronave, eles primeiro aprendem a mecânica da aeronave, né? Quando muda de uma aeronave para outra, existe o curso daquela aeronave. Olha. Né? Eu tive o prazer de fazer um voo com a comandante Nayane. Olha, que legal. Tem, acho que uns 2 meses. Né? Eu estava aqui e quando ela pousou aqui, uma fã, que é minha princesa Mariana, que sempre está comigo. Não sei se a maioria das imagens eu tenho uma princesa, minha sobrinha, está sempre comigo. E ela disse, quero fazer uma foto, posso? Ela, claro. Aí quando ela disse, me segue no Instagram e no TikTok, ela disse, eu já sigo. Aí pronto, ela quis presentear a Mariana. Com o voo. Só que Mariana, como era de menor, eu fui. Eu fui também, Jefferson foi também, que é meu colaborador lá, que é apaixonado por aviação. Eu digo, vamos embora, a gente volta de... Mas ela é magrinha mesmo, daquele jeito, né? Que legal. Magrinha e é uma profissional. É uma profissional indo e vindo. Incrível. Incrível. E eu acho lindo quando chega. A gente já teve a oportunidade de receber outras comandantes, certo. Né? Mulheres. E eu acho incrível. A troca é diferente, né? A troca E quando eu vejo uma mulher que cresce, que arrisca, que vai lá mesmo e que pilota e que faz o seu curso e enfrenta esse trabalho, esse lado profissional que antigamente eram só de homens, né? Então, eu admiro demais uma mulher que tem garra e força. A gente observando que cada vez mais as mulheres, elas estão elas estão mostrando, ocupando o espaço que é delas, porque também. Eu acho que mulher ela pode fazer o que ela quiser, quando ela quiser e o que ela quiser fazer será muito bem feito. Eu acho que até melhor do que homens, porque a concentração da mulher é incrível, né? Ela consegue fazer uma coisa, fazer outra. A gente, coitada, a gente só consegue fazer uma coisa mesmo e acabou. Se apertar, acho que nenhuma coisa a gente consegue. Mas a mulher é incrível. E eu tenho minha total admiração a todas, né? E eu posso, a gente pode, tudo que a gente quer eu posso e vou lá e faço. Verdade, muito bom. Muito bom. Esses homens que vêm para cá, para Caruaru, esses pilotos com aeronaves incríveis, que eu acho que você dominar uma aeronave daquela, feito você disse, é estudo, é você saber dominar a máquina, mas também saber, na hora certa, tomar as decisões corretas. Qual foi a aeronave mais que te chamou a atenção, que você já recebeu aqui no aeroporto no teu hangar? Eu acho todas incríveis. Eu sei que tem um jatinho, que até o Jário pilotava, era um Fênix. É Fênix? Ou é Fônix? Não lembro o nome. Ele pilotava não, o jatinho não. Ele pilotou até o bimotor. Né? Tinha um jatinho lá dentro, então. Eu acho que deve ter confundido, né? A gente tem lá angarado conosco, que é de uma ONG,
é o Grande Caravan, né? Sim, que é enorme. enorme. Esse eu né? conheço. Ele está lá com a gente até, Que legal, até hoje. esses dias, né? Eles chegaram ontem de manhã Uhum. e decolam amanhã de manhã. Mas é de uma ONG, Sim. de fora, e essa ONG fica aqui em Angarado conosco, porque o pessoal, os comandantes são de Recife, Olha. né? E fica pertinho. Mas cada um é incrível, cada uma tem sua particularidade. E chama a atenção, né, Sim. Diana? Sim, Que chama legal. atenção, cada Esse um. voo que acontece de Caruaru, Recife, que é o Gran Caravan, que é da Azul, ele pernoita lá? Não, Não. não. Ele fica baseado na central mesmo e que recebe o pessoal da base, né? Lá do aeroporto mesmo. Não consegue passar por o hangar, não. Entendi. É lá pela... Como é que eu digo? É, da base mesmo, do aeroporto mesmo. E ele vem, o pessoal decola no mesmo dia. Porque, para quem não sabe, assim, até uma curiosidade que eu vim saber esses dias, a aeronave no chão paga, Paga, não é isso? paga. A gente pensa que a aeronave, quando ela está paradinha, ela não paga nada, mas ela paga os valores ao Estado, né, a União, vamos dizer assim, né? Aí os comandantes que têm esse controle, dessa parte aí eu também não sei. Eu também não sabia, eu vim saber há pouco tempo, né? Não sei valores, né? Mas que paga, mas aí os comandantes, quando eles fazem o plano de voo, eles já inclui essas... Eu fiquei sabendo quando eu estava estudando ontem para você, porque as grandes aeronaves, né, de aeroportos, teve até um recurso no passado que eles não pagavam, né? Teve uma redução do valor. Hoje esse valor está um pouquinho mais alto, e aí por conta que isso o pessoal prefere estar voando, né? Mesmo que vá para locais que não tenha tanta venda de bilhete, mas preferem estar do que estar pagando com um avião parado. Exato. Que coisa, né? Deveria ser de graça, né? Pelo menos para movimentar um pouquinho mais. É isso. Diana, fala pra gente agora perspectivas para o futuro, o que é que você espera? Conta um pouquinho pra gente que está curioso para saber mais dessa questão da aviação de Caruaru, o que é que você está preparando para o teu futuro e para a empresa em Caruaru, tanto a farmácia quanto o hangar. Então, as expectativas, como eu falei no início, a gente depende dessa reforma, né? Que eu não sei quando vai sair, para a gente dar uma ampliada, né? E a farmácia também, é dedicação, carinho, amor aos dois, mas é isso. Está conseguindo se desdobrar entre os dois? Se desdobrar na carreira, canto pro outro, né? Tanto o tempo é curto, o telefone já tocou, os dois já deram um brilhozinho ali, mas eu falei pro pessoal que eu ia me ausentar um pouquinho, mas é isso, dedicação, carinho e vivendo um dia após o outro, né? Vivendo um dia após o outro, com muito carinho e amor e dedicação, como eu já falei, e vamos aí, vamos ver o que está reservado. Sim. Né? O que está reservado. E dedicação e aprendizado sempre. Uma mensagem, vou aproveitar você, já que você está aqui, uma mensagem exclusiva, especial para essas pessoas que estão aí assistindo a gente e de repente elas estão cabisbaixas, estão tristes com alguma coisa. Qual a receita para dar esse up e, feito você, se tornar essa fênix aí que passou por tantas, mas está aí sorrindo, bonita, trabalhando, firme e forte? Acordar. Ao acordar toda manhã, Deus te permitiu, né? Deus te permitiu a vida. Então, é levantar, se olhar no espelho, amor próprio e dizer, eu sou capaz. Eu sou capaz porque Deus me permitiu o acordar. E isso é fantástico, né? Então, é erguer a cabeça, saber que problemas todo mundo passa, né? E que ninguém é melhor do que ninguém, mas dedicação, fé em Deus e amor próprio. E saber que você é capaz de tudo que você quiser. Se prepara e segue. Que legal. E assim foi a entrevista com essa empresária incrível e amiga maravilhosa, Diana Magna. A gente volta semana que vem, trazendo mais um podcast, trazendo personalidades, pessoas incríveis, com histórias extraordinárias, me mostrando que empreender é fácil,
e bom quando se quer e quando se tem vontade de trabalhar e tem sonhos. Isso. Não é verdade? Isso. Microfone para tuas considerações finais. Ai, fico muito grata por esse convite, fiquei muito feliz. Fiquei assustada no início, né, que eu falei. Mas foi maravilhoso. E tem aí minhas redes sociais para quem quiser me seguir também. Para quem quiser toda manhã receber uma mensagem de força que eu já postei já hoje. Que legal, muito bom. Né? Estou aí à disposição e grata por esse convite. Fiquei encantada. Você é um amor de pessoa que eu amo de você coração. Que é, rapaz. Mas muito obrigada a todos e força e sucesso sempre. Amém. Eu que agradeço a sua visita. Dizer que em breve eu vou fazer uma visita a você lá no Por hangar, favor, tá? Para ficar namorando aqueles aviões lindos. Por favor. Só não vou voar, mas vou ficar namorando. Viu? Obrigado pela visita mais uma vez, tá? Tudo agradeço. de bom para tu e um excelente São João. Gratidão, assim seja para todos nós. Amém. Família de Caruaru e região, meu abraço especial, tudo de bom. Até a próxima semana, sempre às quartas-feiras, às 8h30 da noite, aqui no nosso podcast. Quer ser meu patrocinador? Então, entre em contato com a gente agora e reserva teu espaço também. Olá, tudo bem, queridos? Nós somos aqui da Universo dos Naturais, uma loja que tem a sua proposta em dispor da maior variedade possível para você ter uma vida saudável, uma vida com longevidade e desfrutar do melhor do segmento natural. Em nossa loja você vai encontrar temperos, grãos, sementes, ervas, tudo isso a granel, você levando na quantidade de porção que você precisa. Temos ainda a parte de suplementação esportiva, onde você vai ter o whey hipercalórico, termogênico, pré-treino, entre outros, que melhora a tua performance física. E ainda dispomos também do segmento de nutracêuticos, onde você vai encontrar ômega 3, você vai encontrar crataegos, você vai encontrar erva de bicho, enfim, uma diversidade de coisas que você nem imagina que existe, mas que melhora o teu dia a dia. Então é uma loja que busca, zela por qualidade na sua matéria-prima, busca ter um preço justo e busca ter um ambiente que lhe ofereça tudo aquilo que você procura. Então vem-te embora, corre para o Universo dos Naturais. Me chamo Beriton, sou proprietário do frigorífico Carne São Bento. Temos carnes de cortes especiais, carnes boas, de primeira qualidade. Venha nos conhecer. Aceitamos todos os tipos de cartões, fazemos entrega, fica aqui no bairro Mauri Auxiliadora. Olá, meu nome é Gabriela, eu também faço parte do frigorífico Carne São Bento. A gente tem uma linha completa de frios e embutidos, um mini mercado, cortes de frango e cortes bovinos. Entre agora no WhatsApp e faça seu pedido.